Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades antes do curso era principalmente a parte da sensação de autoridade, desse sentimento de confiança para lidar com o cliente mesmo, né? Dessa imagem de profissional que eu queria passar para os meus clientes. E apesar disso não ser algo necessariamente ensinado, o curso traz uma série de ferramentas que me ajudaram a construir essa confiança, essa autoridade, essa imagem profissional. Eu sinto que eu saí da faculdade muito despreparado para lidar com algumas dificuldades do mercado do empreendedorismo, por exemplo. E com o curso eu fui conhecendo uma série de métodos, uma série de estratégias, uma série de ferramentas mesmo para lidar com essas dificuldades. O curso me ajudou a estruturar muito meus processos, a forma que eu lido com uma série de coisas. E eu acho que o principal diferencial tá em não trazer uma estrutura fixa, engessada, processos, aquela ideia da ferramenta certa, do processo certo, que é único, que é imutável, né? Eu, antes do curso, eu tinha muito essa ideia, por exemplo, de que as coisas tinham que ser de um determinado jeito, porque quando eu fazia estágio, na época da faculdade, o escritório em que eu fazia estágio tratava as coisas desse determinado jeito. Então, assim, eu saí muito com essa mentalidade de as coisas, elas têm um jeito de acontecer e um jeito certo para acontecer, os processos, os métodos. E o curso, ele traz uma série de ferramentas, métodos diferentes, e ele me ajudou a refletir bastante sobre qual era mais adequado para o meu processo de gestão, para a forma como eu trabalho e tudo mais. Então, por exemplo, antes do curso eu pensava que só tinha uma forma certa de precificar, que era a precificação por horas trabalhadas e tudo mais. E aí depois do curso eu vi que existia uma série de outras formas de precificar e entendi qual que era a vantagem de cada uma, qual que era a dificuldade de cada forma de precificar também. E comecei a refletir sobre qual era mais adequada para o meu processo, para a forma como eu gosto de trabalhar. Então, eu acho que o principal diferencial do curso é esse, trazer diversas ferramentas, diversas opções de métodos e te ajudar a entender a forma como você trabalha e a forma como você gosta de superar algumas dificuldades dentro do empreendedorismo. Então, o curso traz uma série de ferramentas, tem me ajudado a quebrar um pouco dessa rigidez de que só tem uma forma certa de fazer as coisas. Tem várias coisas que eu estou implementando hoje no meu processo de vendas e tudo mais. Por exemplo, a escada de ofertas. Antes do curso, eu tinha muito essa noção de que eu tinha que passar um preço fixo para o cliente, com um pacote de serviços ali que estava dentro daquele preço. O curso me trouxe essa virada de chave de falar assim, cria essa escada de ofertas do que ele está pagando, né? Então, se ele pagar um pouco menos, ele vai ter um pouco menos de entrega. Se ele pagar um pouco mais, ele vai ter um pouco mais de entrega. E aí, essa escolha do valor final, da oferta, da proposta, não fica tão concentrada na gente, mas ela é uma escolha do cliente, principalmente. Isso ajuda muito na conversão, na negociação, na sensação de liberdade do cliente, né? Essa parte de apresentar valores é sempre um embate. Então, se você impõe demais, pode ser um pouco desconfortável para o cliente. Todas essas viradas, essas sacadas eu fui tendo ao longo do curso com as ferramentas, com os processos, as estratégias. Então, tem essa estratégia do pacote de ofertas que eu comecei a implementar e tem dado muito certo, da escada de ofertas. Tem também a outra ferramenta que me ajudou bastante na questão da autoridade, da confiança, que eu estava falando inicialmente. Por exemplo, uma ideia que eu peguei do curso de você criar e alimentar uma lista de objeções quando você está negociando com o cliente. Então, sempre que o cliente tem uma objeção nova, você vai lá, anota e pensa antes, né? Planeja antes como você vai lidar com aquela objeção, com aquele questionamento do cliente mesmo. Então, eu me sinto hoje, toda vez que eu vou ter uma reunião ou vou lidar com o cliente de alguma forma, com algum processo e tudo mais, eu me sinto muito mais preparado, porque eu comecei a estruturar e planejar a forma como eu vou responder essas dificuldades antes. E essa é uma das grandes sacadas do curso também, né? Ajudar a gente a se preparar com essas ferramentas, essas estratégias, para antes da dificuldade acontecer, para quando ela de fato acontecer, a gente já tá munido ali com o repertório que a gente precisa para passar por essa dificuldade com mais tranquilidade. Então, assim, indico de olhos fechados, tem me ajudado bastante a melhorar os processos e a mudar a minha mentalidade mesmo dentro desse mercado do empreendedorismo.